Iniciamos agora a leitura do capítulo 14. Capítulo 14. Do recurso disciplinar. Artigo 471. Interpor recurso disciplinar, na esfera administrativa, é direito do militar que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato ou decisão administrativa que aplicar a ele sanção disciplinar. Parágrafo único. É direito do militar interpor recurso nos casos de aplicação do artigo 10 do CEL, e nos casos em que, em decorrência do reconhecimento de atenuantes, o cômputo da pontuação negativa não atinge os parâmetros estabelecidos no artigo 18 do mesmo diploma legal. Artigo 472. São pressupostos de admissibilidade do recurso disciplinar. Inciso 1º. Tempestividade. O recurso tem um prazo determinado, fatal e improrrogável, para ser interposto, cujo descumprimento gera a perda do direito de recorrer. Inciso 2º. Legitimidade para recorrer. Legitimação do recorrente para interpor o recurso. Inciso 3º. Interesse recursal. Utilidade e necessidade do recurso. Inciso 4º. Cabimento. Previsão legal. Artigo 473. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar. Parágrafo 1º. A notificação do militar deverá ocorrer somente após a publicação em boletim do ato sancionador, quando se terá conferido a publicidade ao ato administrativo e a consequente capacidade de produzir seus efeitos. Parágrafo 2º. Após a notificação do militar, a administração deverá aguardar que decorra o prazo de 5 dias úteis para efetivar 26 o registro e implementar a execução da sanção aplicada, caso não tenha sido interposto recurso disciplinar. Parágrafo 3º. Interposto o recurso disciplinar, com os seus pressupostos de admissibilidade, a sanção disciplinar somente será efetivada e executada após a solução do recurso em primeira instância em que este tenha sido apreciado, como manutenção de medida sancionatória. Parágrafo 4º. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado pelo recorrente, a administração não conhecerá do recurso interposto fora do prazo legal, operando-se os efeitores da preclusão, nos termos do artigo 87 do CEL 27. Artigo 474. Na PMMG, a decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao comandante-geral, no prazo de 5 dias úteis, sem efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Das sanções disciplinares aplicadas pelo governador do Estado não caberá recurso. Parágrafo 2º. As sanções disciplinares aplicadas pelo comandante-geral terão como única instância recursal o governador do Estado com efeito suspensivo. Efetivação é o ato pelo qual a administração ativa a sanção disciplinar registrada no sistema informatizado da instituição, após a sua publicação. CEL. Artigo 87. A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará a aceitação da sanção, que se tornará definitiva. Parágrafo 3º. As sanções disciplinares aplicadas pelo chefe do Gabinete Militar e Estado-Maior terão como primeira instância o comandante-geral, com efeito suspensivo, e em segunda instância o governador do Estado, sem efeito suspensivo. Artigo 475. No CBMMG, da decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao corregedor, no prazo de 5 dias úteis sem efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Nos processos instaurados e ou solucionados pelo corregedor do CBMMG, caberá recurso em primeira instância ao chefe do Estado-Maior e, em segunda instância, ao comandante geral, sem efeito suspensivo. Parágrafo 2º. Nos recursos disciplinares decididos em primeira instância pelo chefe do EMBM ou pelo comandante-geral, deverá ser oportunizado o juízo de retratação pela autoridade que aplicou a sanção. Parágrafo 3º.
Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 474 deste manual. Artigo 476. O recurso disciplinar, em ambas as instâncias, deverá ser encaminhado por intermédio da autoridade que aplicou a sanção disciplinar, dirigido à autoridade competente, por meio de petição ou requerimento. Parágrafo único. No caso de eventual equívoco quanto ao seu endereçamento, por questão de economia e celeridade processual, caso preencha os seus pressupostos de admissibilidade, o recurso disciplinar deverá ser conhecido e julgado pela autoridade competente para decidi-lo, sem necessidade de saneamento da referida formalidade. Se este conteúdo está sendo útil para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso apoia a continuidade deste material. Uma produção MMPG, Novais. Artigo 477. Recebido recurso disciplinar, em primeira instância, a autoridade que aplicou a sanção disciplinar poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Entendendo ser procedente o pedido e necessária a reconsideração de sua decisão, a autoridade que aplicou a sanção disciplinar deverá ouvir, previamente, o CEDMU, antes de rever o seu ato. Parágrafo 2º. Entendendo ser improcedente o pedido, deverá encaminhá-lo à autoridade recorrida, mediante ofício circunstanciado, devidamente instruído com a documentação pertinente e os argumentos motivadores ao não acatamento do pleito. Artigo 478. O recurso disciplinar deverá estar instruído, pelo recorrente, com toda a documentação necessária para sua análise, inclusive com os autos do processo disciplinar que o antecedeu, no original ou em fotocópia, bem como os demais documentos pertinentes. Parágrafo 1º. Havendo mais de um militar sancionado, os autos originais deverão permanecer arquivados na pasta daquele de maior precedência hierárquica, não podendo ser juntado a eventual recurso por ele interposto, de forma a possibilitar que os demais recorrentes tenham acesso para reprodução. Parágrafo 2º. Instruir recurso é fazer juntar a ele todas as peças que, direta ou indiretamente, se relacionam com o seu objeto, a fim de que a autoridade recorrida tenha a documentação necessária para subsidiar sua decisão. Parágrafo 3º. A responsabilidade pela remessa de recurso disciplinar desfalcado de peças ou indevidamente instruído é do recorrente, cabendo à administração militar orientá-lo para proceder ao seu saneamento, antes de encaminhar a documentação à autoridade competente para decidi-lo. Parágrafo 4º. São documentos que, em regra, devem acompanhar o recurso, no original ou em fotocópia legível. Inciso 1º. Autos do processo que originou a sanção. Inciso 2º. Ato da sanção disciplinar, com dados do boletim de publicação e ciência formal do sancionado. Inciso 3º. Ata do CEDMU que analisou o processo disciplinar que originou a sanção. Inciso 4º. Ofício circunstanciado da autoridade remetente constando informações relevantes ao pedido, inclusive com a manifestação sobre a sua tempestividade. Inciso 5º. Ato da solução do recurso anterior, com a respectiva posição de ciência do militar, quando se tratar de recurso em segunda instância. Parágrafo 5º. Recebendo, o militar, os autos, em meio informatizado, poderá utilizá-lo em idêntica circunstância em seu pleito recursal. Artigo 479. A autoridade imediatamente superior proferirá a decisão, no prazo de 5 dias úteis, explicitando o fundamento legal, fático e a finalidade. Artigo 480. Após a publicação em boletim reservado da decisão do recurso disciplinar interposto em primeira instância recursal, a unidade do militar recorrente deverá ativar, imediatamente, a sanção disciplinar, cientificando-o com a cópia do respectivo boletim, haja visto o término do efeito suspensivo. Parágrafo único. Após a remessa dos autos pela autoridade superior à unidade do recorrente, deverá ser procedida a notificação do militar para a interposição do recurso disciplinar em segunda instância, caso queira. Artigo 481.
O recurso pode ser interposto pelo próprio sancionado ou por procurador regularmente constituído, devendo conter, de forma clara e sintética, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão, dotado, ainda, dos documentos necessários à sua apreciação. Parágrafo único. O recurso disciplinar não é instrumento apropriado para o militar proferir críticas ou comentários depreciativos em relação a outro militar, à autoridade ou a ato da administração, sob pena de responder, nas esferas cabíveis, pelo excesso que praticar. Artigo 482. No caso de processo disciplinar em que figure mais de um militar, em concurso, a decisão do recurso disciplinar interposto por um dos acusados não se aproveitará aos demais, salvo situações excepcionais, devidamente fundamentadas. Artigo 483. A reivindicação na esfera judicial não obsta a aplicação da sanção disciplinar, salvo na hipótese de determinação antecipada do respectivo juízo. Parágrafo único. A administração adotará as medidas que forem determinadas pela autoridade judiciária competente, após, oficialmente, receber a documentação que tratar do assunto alusivo ao recurso.